Olha, Luiz Barsi comprou R$500 mil em ações do Bradesco. Então, de um lado, a gente tem o maior investidor pessoa física da Bolsa, com histórico comprovado de sucesso, e do outro, a gente tem ações do Bradesco, que vem em queda livre desde o começo desse ano. Agora, por que o Barsi comprou ações do Bradesco? Será que ele tá certo? Será que é hora de comprar Bradesco? Será que as ações ficaram realmente baratas? Ou será que a estratégia que a gente segue aqui do Clube do Valor nos faz discordar humildemente do maior investidor pessoa física da Bolsa? E concordar com quem chamou as ações do Bradesco de Value Trap, né, uma armadilha de valor. Bom, é isso que a gente vai te responder nesse vídeo. A gente é a equipe do Clube do Valor. Eu, com a ajuda do meu sócio Felipe Almeida, analista CNPI, planejador financeiro CFP, um cara que sabe muito, eu fico totalmente seguro de colocar ele como porta-voz aqui nesse vídeo. Toca daí, Filipão! Para começar tudo aqui, se você vive no Brasil, você já deve ter ouvido falar do Banco Bradesco. Fundado lá em 1940, esse banco aqui negocia praticamente R$500 bilhão todos os dias na Bolsa do Brasil. Só que nos últimos tempos as coisas não vão tão bem assim pro Bradesco. E é por isso que muita gente está perguntando por que o Barsi agora decidiu comprar as ações do banco. Tá, vamos olhar para os últimos resultados para a gente tentar tirar insights daqui. Em termos de lucro líquido, basicamente o Bradesco ficou no 0 a 0. Foi uma queda ali de pouco mais de 1% no primeiro trimestre desse ano 2024. Só que dentro do resultado do Bradesco, a gente tem 5 destaques que a própria companhia levantou como muito positivos nesse momento. Provavelmente o Barsi viu alguma coisa aqui. Então vamos listar todos eles. O primeiro deles é que houve uma melhora no PDD do Bradesco, a provisão para devedores duvidosos, que é basicamente aquela quantia que o banco calcula de quanto ele precisa reservar caso a inadimplência das pessoas que devem dinheiro para ele aumente. E aí se a gente olha de forma gráfica, enquanto que no ano passado o índice de PDD, medido por essa linha vermelha aqui, não baixou de 4 em nenhum momento, no começo de 2024 a gente já vê o índice de PDD em 3,5, o que em termos de porcentagem significa uma queda de 25% comparado com o último trimestre. Na prática, isso significa que pelo menos R$2 bilhões de caixa do Bradesco que estava indo para PDD não está mais. Isso é uma baita diferença no resultado. E isso aqui já ajuda a explicar boa parte desse lucro líquido recorrente que superou os 4 bilhões do Bradesco e que foi uma alta de 46% quando comparado com o final do ano passado. E aí vamos adiante. O segundo ponto positivo que o próprio Bradesco levantou é que a carteira de crédito do banco cresceu. Não foi tanta coisa assim, mas pelo menos interrompeu o ciclo de queda que a carteira de crédito do banco vinha apresentando desde março de 2023. O terceiro ponto muito importante é que a inadimplência dos devedores do Bradesco também caíram, principalmente focado em pessoa física acima de 90 dias, o que era de 6,7 em junho do ano passado, agora está em 5,5. E por fim, talvez o maior destaque que o Banco do Bradesco trouxe foi a performance muito positiva do setor de seguros do banco. Se a gente olhar isoladamente para a área de seguro, a gente vai ver uma alta de mais de 10% do lucro líquido dessa operação, batendo 2 bilhões. E se a gente lembrar que o lucro líquido recorrente do Bradesco ficou em 4 bilhões, daqui a gente já tira aqui 2 bilhões disso vieram da seguradora e outros 2 bilhões vieram da melhora do PDD que o banco apresentou praticamente. Será que vem um IPO do Bradesco Seguradora aí em algum momento na bolsa? Bom, mas o fato é que isso são realmente fatores positivos. E aí fica a pergunta, será que o Barsi levou isso tudo em consideração? Eu te pergunto isso porque essas são informações escondidas. Quase ninguém olha de verdade para o relatório de um banco como esse. Inclusive, conversando com um dos consultores de investimento aqui do Clube do Valor, um dia desse, um dos nossos corredores aqui da empresa, ele comentou sobre uma das análises de carteira que ele tinha feito, onde o investidor tinha uma parcela ali das suas ações focadas em Banco Bradesco. Só que ao perguntar para o investidor por que ele estava comprando as ações do banco, esse cara não sabia responder. Não sabia se o Bradesco era realmente um bom investimento, se ele tinha que comprar mais agora ou se tinha chegado a hora de vender, principalmente dado o contexto de queda de mais de 30% do Bradesco. E isso é mais comum do que você imagina. Principalmente quando a ação sobe muito ou cai muito, os investidores ficam na dúvida se já chegou a hora de comprar mais ou vender, se é agora, se não é. E o mais engraçado disso tudo é que a resposta pode ser sim para alguns investidores e não para outros investidores. A resposta certa de quando você deve comprar ou vender um ativo depende do teu caso e dos teus objetivos em específico. É por isso que se você tem dúvida se você deve investir agora no Banco Bradesco, principalmente agora que o Barsi comprou ou não, se não é a hora, se tem outros ativos melhores no seu caso, eu preciso te convidar para participar da nossa consultoria gratuita, que é como se fosse uma primeira sessão de um consultório médico. Um dos nossos especialistas vai fazer uma anamnese do teu caso específico, ver como é que você está investindo hoje e ver como é que você pode melhorar essa tua forma de investir, te dando exatamente a certeza do que é que você deve fazer. Inclusive, uma das inscritas que participou junto conosco aqui de uma consultoria gratuita como essa, nos falou isso aqui, ó, quando a gente perguntou o que é que ela achou. Eu não gostei porque vocês foram direto ao ponto, informações claras e sem enrolação. Então, se você quer
ter uma conversa, uma consultoria gratuita dessa com um dos nossos especialistas, preenche esse formulário aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo para se inscrever e participar. Beleza, a gente falou tudo isso, agora vamos direto ao ponto do porquê que o Bassi comprou a empresa. E ele relatou isso nesse vídeo aqui, ó. Vamos ouvir. Eu comprei 500 mil Bradesco, que custaram 7 milhões. Mas eu comprei 5 mil do Banco do Brasil, que custou muito mais. Só que o Banco do Brasil faz parte da minha carteira de renda mensal. E o Bradesco não. O Bradesco é uma compra de oportunidade. Bom, o Bassi falou que comprou 500 mil ações do Banco Bradesco ali, o que custou mais ou menos 7 milhões de reais. Na data que ele falou, a cotação do banco estava cerca de R$14,11. E aí, em seguida, ele diz que comprou 5 mil ações do Banco do Brasil, que na época, com as ações a R$28, ele deve ter desembolsado algo em torno de R$143 mil. Beleza, entendido esse ponto aqui, mas ele falou que o Banco do Brasil faz parte da estratégia de renda dele. Muito provavelmente por causa dos altos dividend yield, e a gente sabe que há décadas o Bassi investe já nas ações do Banco do Brasil. Agora, do ponto de vista de uma estratégia sistemática, como a gente gosta de aplicar aqui no Clube do Valor, no caso de uma estratégia focada em renda, seria a máquina de dividendos, o Banco do Brasil está na posição número 29 nesse momento, com uma média de dividend yield nos últimos 3 anos abaixo de 7%. Isso mostra que ela está distante das maiores pagadoras da bolsa. Beleza, mas falando sobre o Bradesco, ele focou em comprar para a oportunidade, como ele chama. Muito mais focado em procurar uma empresa que está realmente descontada do seu preço. E aí fica a pergunta, o Banco Bradesco está barato mesmo? Para isso, vamos olhar um pouco para dentro dos fundamentos da empresa, porque muito provavelmente você e todo mundo que investe há algum tempo na bolsa já sabe que a cotação da empresa por si só, se é 10, se é 20, se é 30, se é 100 reais, isso por si só não quer dizer nada se a empresa está barata ou se ela está cara. E mais que isso, já existem estudos que comprovam que olhar para os dados que você tem atualmente é muito mais eficiente para o investidor do que tentar projetar o futuro de uma empresa. Afinal de contas, nós seres humanos somos muito ruins em tentar prever o futuro. E aí se a gente usa a planilha inteligente de seleção de ações aqui para olhar para as ações do Banco do Bradesco, a gente vê ele sendo cotado a R$12,40 agora, com um preço por valor patrimonial que está abaixo de 1 nesse momento. Então, por esse indicador, mostra que ele pode realmente estar um pouco descontado. Já o preço sobre lucro está acima de 9, que é uma quantia que não é tão alta, mas também não é tão baixa. Dividend yield em torno na casa de 8,5% nos últimos 12 meses. Agora, se a gente olha para o ROI da companhia, a gente vê ele abaixo de 10% nesse momento. E a margem líquida abaixo de 8%, ou seja, a capacidade que o banco tem de transformar a receita bruta em lucro líquido é de 8%. E é justamente por causa desse último indicador que o Banco Bradesco foi chamado de value trap por alguns investidores. Pelo ROI, principalmente, que está baixo. A rentabilidade do banco em cima do patrimônio líquido dos investidores está baixa. E isso pode ser um forte indício de um value trap na bolsa. Beleza, agora o que a gente percebe é que tudo isso são formas mais superficiais de olhar para a empresa. A gente viu que uma pessoa acha e viu alguns múltiplos soltos ali, cada um dizendo uma coisa diferente. Para entender se uma empresa está barata ou não, aqui no Clube do Valor, a gente usa a estratégia chamada de as ações mais baratas da bolsa, que seleciona as 20 que estão sempre mais descontadas de todas as ações da Bolsa do Brasil. E para isso a gente usa 4 passos muito claros para chegar nessas empresas. E um deles é listar as empresas pelo seu EV/EBIT, um dos múltiplos de precificação que a gente tem na bolsa. E o fato é que investir olhando para o EV/EBIT nos últimos mais de 20 anos deu um resultado muito positivo para as empresas comparadas baratas, que são mostradas nessa linha azul clara, com uma rentabilidade 5 vezes maior do que as empresas consideradas caras, segundo esse múltiplo. E eu nem vou me estender explicando muito a estratégia aqui, porque a gente escreveu um e-book que te ensina o passo a passo de como encontrar as empresas mais baratas da bolsa e te revela gratuitamente 10 dessas empresas lá no final desse e-book. Você pode baixar gratuitamente nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. Agora, voltando para o caso do Bradesco, como a gente gosta de olhar para o EV/EBIT, que é uma medida do caixa operacional das empresas, o Bradesco não se encaixa nessa medida de EV/EBIT. Nem ele, nem nenhum dos outros bancos ou seguradoras, empresas financeiras da nossa bolsa. Então, nesse caso, o Banco Bradesco nem o Banco do Brasil não estão dentro das empresas mais baratas da bolsa. Só que muita gente pode perguntar, tá beleza, Felipe, mas e para dividendos? Será que o Banco Bradesco é uma boa empresa nesse momento? E aí a gente olha para a consistência de pagamento de dividendos do Bradesco e a gente vê que ele está pagando todos os anos há mais de 10 anos seguidos sem falhar nenhum. Inclusive com um payout ali que está próximo a 50% nesse momento, apesar de ter sido já acima de 70% no passado. E um dividend yield que vem crescendo nos últimos anos, principalmente porque a cotação está cada vez mais baixa. Então, enquanto ele paga um dividendo igual
igual, mais ou menos, para as empresas, quando a gente divide essa quantidade de dividendo pago pelo preço da cotação da empresa, que está em queda, é natural que o dividend yield suba. Só que conforme os critérios da máquina de dividendos, o Banco Bradesco está na posição número 21 do ranking nesse momento, que é distante das 10 primeiras e maiores pagadoras da bolsa, que são as únicas que entram numa carteira de dividendo. Dito tudo isso, nem na estratégia de ações baratas, nem na estratégia de dividendos, o Bradesco se encaixa nesse momento. Com isso, a gente percebe que existem 1000 formas de investir diferentes no mercado financeiro. As que a gente gosta de verdade, as que a gente consegue comprovar com dados, fatos e backtest que funcionaram no passado. É o caso da máquina de dividendos, das ações mais baratas da bolsa. Agora, se você quer ver outras 3 empresas que a Louise Bassi está muito de olho nesse momento, segundo as palavras da própria Louise, você precisa ver esse outro vídeo aqui que eu gravei para te contar exatamente tudo isso. Te espero por lá.